Boa noite, porta-voz. Gustavo Maia, do Jornal Globo. Tudo bom, Gustavo? Tudo certo. Porta-voz, o presidente participou diretamente da decisão de trocar o subsecretário-geral da Receita Federal, o José Paulo Ramos Fachada Martins da Silva? Você está falando do segundo homem da Serra. O presidente conversou com o ministro Paulo Guedes, mas atribui a responsabilidade pela condução e gestão das equipes de cada um dos órgãos aos respectivos responsáveis. Ele foi consultado de alguma forma sobre isso? Então, como eu disse, ele confia no desempenho e na avaliação de cada um dos seus subordinados diretos, na avaliação das equipes que transformam e trabalham no entorno de cada um deles. Só aproveitando mais sobre outra questão, o PGR, o presidente pretende anunciar amanhã o nome e a escolha para PGR, comando PGR? O presidente comentou comigo há pouco que, em face do número elevado de pessoas extremamente qualificadas, ele tem tido dificuldade, sim, de fazer a seleção final. Ele está debruçado sobre cada um dos nomes, aprofundando o conhecimento e percepções, e no momento adequado ele fará essa divulgação. De forma que eu não posso afiançar-te que amanhã ele fará essa divulgação. Boa noite, porta-voz Fábio Murakawa, do Valor. Tudo bom, Murakawa? Tudo bem. Porta-voz, sobre essa conversa que o presidente teve com o ministro Sérgio Moro de manhã, né? O senhor disse que eles discutiram alguns vetos na lei de abuso de autoridade aprovada pelo Congresso. Foi definido algum veto especificamente? Quais vetos são esses? Sim, o presidente vetará alguns pontos, mas não me adiantou quais esses pontos ele terá, até por sua posição como membro e chefe do Poder Executivo, ele terá a indicação desse veto. Então, sim, serão realizados vetos, mas ele não me adiantou especialmente quais serão esses vetos. Boa noite, porta-voz. Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tudo bom, Thalita? Tudo bem. Porta-voz, o Brasil cogita rotular como terrorista a organização libanesa Hezbollah? E se sim, se isso deve ser estendido para a Irmandade Muçulmana? E não ficou muito claro sobre a participação do presidente na demissão do número 2 da Receita. Ele fez algum tipo de pedido, fez algum comentário ou ele não participou dessa decisão? Não, Obrigada. Como eu disse, o presidente atribui a responsabilidade da decisão da montagem da equipe aos seus respectivos chefes de órgão, de secretaria, no caso, como você me adianta por meio da sua pergunta. Sobre o Hezbollah. Eu desconheço esse assunto, eu posso avançar o conhecimento junto ao presidente e te retomo assim que tiver alguma posição dele. A MP do COAF deve sair amanhã? Vai ser uma MP mesmo? Sim, será por meio de uma medida provisória, quando então o COAF estará subordinado, estará sob o guarda-chuva do Banco Central, transformando-se numa unidade de inteligência financeira que será gerenciada, que será complementada por funcionários daquele órgão financeiro que é o Banco Central. Nós não temos ainda o dado para te avançar. Há a probabilidade de que saia assim a curto prazo. Porta-voz, boa noite aos presentes. Edu Oliveira, Folha do Brasil. Tudo bem, Edu? Eu trago hoje duas perguntas. Edu ou Eduardo, teu nome? Alguns chamam de Edu, outros chamam de Eduardo. Mas certidão de nascimento? Eduardo. Então tá bom, Eduardo. Eu trago hoje duas perguntas feitas pelos brasileiros. A primeira é do Eduardo da Silva Costa, do Maranhão. Eu tenho 29 anos, sou pai de família e desempregado. Gostaria de alertar sobre o total abandono do nosso Estado sobre o governo de Flávio Dino e de governos passados. Sofremos com as piores estradas, pior educação, pior saúde e pior segurança. O que pode ser feito pelo governo federal para ajudar a mudar nosso Estado para algo digno de seres humanos? Obrigado pela tua pergunta. O governo federal vem desencadeando uma série de ações. Deixe-me achar aqui o meu Cabral para facilitar a tua resposta. Muito bem. Somente no ano de 2019, o governo federal já aplicou recursos em toda a região Nordeste, em diversos setores, dos quais podem ser destacados. E aí vai num contexto mais amplo, que inclui naturalmente as questões referentes ao Maranhão, que é o cerne, que é o core da tua questão.
Na área da educação, 16,8 bilhões de reais. Na saúde, 247,2 milhões de reais a serem empregados principalmente unidades de pronto atendimento, UPA, serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, e para a realização de cirurgias eletivas. No turismo, 41,5 milhões referentes a obras de infraestrutura. O Ministério do Desenvolvimento Regional já empregou 6,57 bilhões no Nordeste em programas habitacionais, obras de saneamento, mobilidade e segurança hídrica. De tudo que foi dito, conclui-se claramente que o governo federal, por meio do senhor presidente Jair Bolsonaro, tem a intenção perene de estar ao lado dos nossos irmãos nordestinos, independente de qual estado venha a ser esta ajuda do governo federal. A segunda pergunta é de Antônio Silvano Júnior, do Paraná. Gostaria de saber se há alguma possibilidade de algum projeto sobre a liberação de cassinos no Brasil. Não, da parte do governo federal, no momento não há essa possibilidade. Nós sabemos que alguns projetos estão em tramitação ou estão por serem apresentados à tramitação no Congresso Nacional, mas da parte especialmente do governo federal, não. Boa noite, é Ingrid do Correio Brasiliense. Tudo bom, Ingrid? Tudo. A Consultoria Legislativa do Senado, ela emitiu um parecer em que ela considera nepotismo a provável indicação do Eduardo para embaixador. Eu queria saber se o presidente esboçou alguma preocupação ou se ele acha que essa demora no processo possa dificultar a aprovação do nome do filho. No Exército, nas Forças Armadas, nós dizemos que preocupação não é ação tática. Ou seja, não é ação que exige um reforço ao movimento do presidente. Não obstante, com relação à sua pergunta, ele respeita as decisões emanadas do Senado Federal, o que inclui avaliações internas de servidores daquela casa, mas gostaria de destacar a súmula do STF, que não reconhece a figura do nepotismo em casos semelhantes. Por consequência, aguarda com serenidade a análise por parte do Senado quando o nome do deputado Eduardo venha a ser submetido àquela casa. Mais uma pergunta. Começou hoje em Salvador a Semana do Clima da América Latina e do Caribe. O evento ele é realizado pela ONU e discute questões ambientais importantíssimas, né, como o desmatamento. Ao que parece, não contou com a presença de ninguém do governo ou do ministério? Contará com a presença do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na próxima quarta-feira, é o dado que eu tenho. Está confirmado, então, né? E eu também queria saber se tem alguma previsão de sair algum percentual sobre o desmatamento que vocês consideram correto, algum levantamento nesse sentido. A questão não é considerar correto ou não correto. Há um processo de análise por parte do Ministério do Meio Ambiente, incluso com a contratação de uma firma por meio de licitação para o levantamento de dados com alta precisão e que possam permitir àquele órgão uma pronta ação. Não apenas deixarmos passar um mês, 2 meses, 1 ano, para verificarmos que se eventualmente numa determinada área existe desmatamento. Ao revés, é estarmos sempre prontos a estarmos no local no menor prazo possível e dialogarmos com as pessoas daquela área e a convencermos da impossibilidade de continuar desmatando pelo princípio do governo do presidente Bolsonaro, que é meio ambiente com desenvolvimento sustentável. Isso ele vai buscar seriamente junto aos órgãos que estão sob a sua guarda e também pelo convencimento da sociedade. Délis Ortiz, TV Globo. Boa tarde. Tudo bom, Délis? Tudo bem. O senhor falou que na conversa, na agenda com o ministro da Educação, o presidente tratou da reitoria do Ceará. Está saindo um diário oficial extra agora, já com a indicação. Eu queria saber se o presidente considerou a lista tríplice ou manteve o padrão que vem
adotando A informação de não que ele me considerar. deu há pouco mais de 1 hora é que estaria considerando sim as análises efetuadas pelo ministro Abraham Weintraub e que estavam inseridos dentro da lista tríplice. Eu não sei se do momento que ele conversou comigo para agora houve alguma modificação. Está considerando a lista tríplice, então. Sim, foi isso que ele me falou. E o nome, o senhor não pode Não, dizer, não mas vai sair no desconheço. Diário Sim, Oficial isso foi- Extra agora. O que me disse o presidente e que tratou com o ministro da Educação foi sobre isso. Com relação ao momento que isso será divulgado, eu não tenho como te adiantar agora. Posso, naturalmente, fazer a consulta lá à SAGE e te adiantar em seguida. Ok, obrigada. Paz e bem. Tá bem. Boa noite, tudo bem? É Luciana Verdolim, da Jovem Pan. Tudo bom, Luciana? Tudo bem. Voltando à questão do COAF, por favor, tem muita gente reclamando que o COAF no Banco Central pode perder o poder de investigação, pode perder aquela parceria, aquela sinergia com outros órgãos. O senhor acredita que dá para garantir que isso não vai acontecer? Sim. O senhor quer comentar, fazer algum... Dentro do contexto da gestão, da governança do presidente Jair Bolsonaro, ele tem a preocupação claramente já divulgada, esboçada para a sociedade, de que o combate à corrupção seja primordial e esse combate deva ser realizado pelos órgãos que melhor tiver capacidade de fazê-lo. Por consequência, essa mudança de posicionamento não inviabilizará esse combate tão importante. Então, é dentro desse contexto que o presidente fez, por meio do assessoramento do Ministério da Economia e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, essas pequenas modificações, a fim de, posicionando essa unidade de inteligência financeira, obtenha dela a mais eficiente, eficaz e efetiva ação. Hoje foram retomadas também as conversas, as negociações para aquele acordo lá com o Paraguai para a utilização da energia de Itaipu. O senhor tem alguma informação, algum comentário? Nós mantemos, o presidente mantém-se informado a partir do ministro das Relações Exteriores, do ministro de Minas e Energia e do próprio presidente do lado brasileiro de Itaipu. Essas conversas, sim, estão avançando, mas sempre com o escopo, com a visão de que ela deve privilegiar os dois lados dessa moeda, o lado paraguaio e o lado brasileiro. Então, com esse pensamento a liderar a conversação, nós temos a expectativa que no mais breve prazo possível tenhamos uma solução dessa demanda, que não é de agora, é de maio, como vocês mesmos a vêm divulgando. Boa noite, porta-voz. Beatriz, da Rede TV, tudo bem? Tudo bom, Beatriz? Tudo certo. O senhor chegou a detalhar já a agenda de hoje do presidente, eu queria só confirmar uma informação. Ele encontrou o procurador Lauro Cardoso? Sim. O senhor sabe dizer do que foi tratado? Dentro do contexto de todos os outros procuradores, conversando com esses excepcionais membros do Ministério Público, possa ter uma melhor visão para, ao final, formular a sua indicação a esse cargo que é tão importante para a República. Gustavo aqui, ó. A última sobre essa questão da PGR, queria saber quem foi que apresentou o subprocurador Antônio Carlos Simões Martins Soares ao presidente. Eles se encontraram na semana passada, e se a indicação dele foi feita pelo senador Flávio Bolsonaro ao presidente diretamente. Todos aqueles que estão a apresentar-se como candidatos a procurador-geral ou procuradora-geral da República, eles passam por um processo de audiência com o senhor presidente, que inicia-se a partir de uma solicitação desta audiência e, a partir desta solicitação, uma análise da assessoria direta do presidente por meio da sua chefia de gabinete. A partir daí, o presidente delibera receber ou não.
Como ele vem se mostrando extremamente aberto a fim de captar as maiores informações, ele tem recebido todos aqueles que vêm solicitando esse encontro para apresentar-se a ele e colocar os seus posicionamentos pessoais e institucionais. Não ficou claro, foi o senador Flávio, reforçando a pergunta do Gustavo, colega? por favor. Esse caso foi o próprio subprocurador que pediu? ou A o senador informação Flávio? que eu obtive, sim, foi o próprio procurador, como tantos outros procuradores e procuradoras o fizeram para atender a uma audiência com o senhor presidente. E o senador Flávio fez a recomendação pelo nome dele? O senador Flávio, como tantos outros parlamentares, recebe em audiência inúmeras autoridades, mas no que toca ao nosso presidente, esse processo ele é filtrado por meio da chefia de gabinete da Presidência da República. Então, nesse caso, não teve a participação do senador Flávio, porta-voz? Como eu disse, a análise para receber uma audiência com o senhor presidente da República é feita pela chefia de gabinete da Presidência da República. Eventualmente, pessoas podem indicar à chefia de gabinete da Presidência da República alguém que deseje conversar com o presidente. Não especialmente o senador Flávio, mas também o senador Flávio, como quaisquer outros senadores ou quaisquer outros deputados. Paz e bem.